Então, hoje, dando sequência à parte de cardiologia, a gente vai conversar sobre fibrilação atrial, tá? Essa é uma aula que vai falar sobre conduta, vai falar sobre como diagnosticar, tudo baseado no ESC 2024. Lembrando que tem 2 encontros anuais mais importantes de cardiologia. O primeiro, um deles é o ESC, que é o europeu, e tem o da ARRA, tá? Eles não diferenciaram muito entre eles sobre mudanças. Eu me baseei mais no que já tinha sido falado sobre fibrilação atrial nos últimos anos, mais a atualização que teve nesse ano, tá? Primeiro a gente vai definir o que é o eletrocardiograma normal, para depois tentar falar sobre o eletro alterado na FA e por que ele é daquele jeito, tá? Então a primeira coisa, definindo um eletro, o que é um eletrocardiograma sinusal, seja ele taquicardia sinusal, bradissinusal, mas um eletrosinusal ele precisa que tenha uma onda P precedendo todo o QRS, que essa onda P seja necessariamente positiva em D1, D2 e AVF, sendo negativa em AVR. Isso classifica uma onda, um estímulo que nasce no nó sinusal, tá? Seguindo temos um intervalo QRS e depois a onda T posteriormente, tá? De repolarização. Na diferenciação das fibrilações, primeiro a gente precisa lembrar que o marca-passo cardíaco é o nó sinusal, ele tem os seus 3 ramos, o ramo posterior, anterior e o ramo médio, que vão todos passar pelo átrio direito e átrio esquerdo, chegando até o nó atrioventricular, distribuindo nos 2 feixes de His e depois nas fibras de Purkinje para fazer a despolarização ventricular. E aí a gente vai entender um pouquinho mais para frente qual a importância do nó atrioventricular no contexto da fibrilação atrial, tanto na fibrilação atrial quanto na fibrilação ventricular, e aí tentar entender o porquê que uma é mais grave do que a outra, tá? Quando a gente fala das taquiarritmias, por exemplo, a fibrilação atrial sendo uma delas, a gente tem que tentar entender qual é o mecanismo de formação das taquiarritmias. Então, a grande maioria dessas taquiarritmias, elas produzem o estímulo vem lá do nó sinusal, ele chega nos átrios, só que eles fazem mecanismos principalmente de reentrada. Então, ele passa, faz o estímulo para despolarização, só que em vez de ele dar sequência e ir até o nó ventricular, ele faz uma nova entrada. Isso tem muito a ver com os fatores de risco que a gente vai conversar depois. Então, por exemplo, nessa imagem ele traz fibrose, uma fibrose aqui no ventrículo esquerdo, fazendo mecanismos de reentrada, que aqui nesse caso vai causar uma fibrilação ventricular, por exemplo. Quando a gente tem a FA, nós temos na fibrilação atrial diversos mecanismos de reentrada no mesmo átrio. Por isso que vai causar o eletro que a gente vai mostrar um pouquinho mais adiante, tá? Na característica da fibrilação atrial, diferente do ritmo sinusal normal, esses diversos mecanismos de reentrada vão produzir diversos estímulos. Quando a gente fala que o eletro da FA não tem onda P, na verdade ele tem onda P, só que ele tem milhares de onda P, e a soma dessas milhares de onda P no local que deveria ter a onda P é nulo, entendeu? Por isso que a gente não vê onda P. Na verdade, existe a onda P, só que a gente não consegue ver porque são milhares de despolarizações e nenhuma delas são despolarizações efetivas. Todas geram fibrilação do átrio, nenhuma gera contração efetiva, tá? Só que qual é a diferença que é bem interessante a gente guardar? Por que a FA muitas vezes ela pode sim ser instável, ela pode ter seus riscos, mas por que diferente da taquicardia, da fibrilação ventricular, ela não causa tanta instabilidade que nem a fibrilação atrial? A gente vai entender, e tudo baseado na proteção do átrio ventricular, tá? Quando a mesma fibrilação, aqui no caso não é uma fibrilação, é uma taquicardia ventricular monomórfica, não é uma fibrilação ventricular, tá? Só que o mecanismo é semelhante, é um mecanismo de reentrada que em vez de ocorrer acima do nó ventricular, acontece abaixo, tá? Causando ataque ventricular. Na fisiopatologia, então, nós temos o estímulo saindo do nó sinusal, despolarizando os átrios primeiro e causando a onda P. Em seguida, o átrio ventricular tem um atraso bem pequeno, que é justamente esse intervalo aqui, que é o intervalo PR, tá? E nesse intervalo é o atraso que acontece até passar para as fibras de Purkinje e aí causar despolarização nas fibras de Purkinje, causando QRS. E em seguida a repolarização. Esse é o normal, tá? Na fisiopatologia da fibrilação, nós temos primeiro os
os fatores de risco, que são os fatores de risco modificáveis, então hipertensão, o alcoolismo, doenças como DPOC, doença arterial coronariana, diversas dessas doenças são os fatores de risco para causar dilatação dilatação dos átrios e fibrose desses átrios. Tá? A fibrose vai causando remodelamento arterial e alteração elétrica na capacidade de condução daqueles 3 feixes atriais. Tá? Vai gerando mais inflamação, mais fibrose, aumento do volume arterial, até que a gente começa a ter o diagnóstico de FA e entrar nos diagnósticos temporais clínicos. Então, a FA paroxística, a persistente e a permanente, que a gente vai discutir mais abertamente depois. E todas as suas complicações, como o IC, AVC isquêmico, o AVC isquêmico, principalmente o cardioembólico, né? Nos estágios, essa aqui é uma definição nova que foi lançada no ESC, na verdade não é nem no ESC 2024, é no anterior, que coloca o estágio 1, que é o paciente que não está ainda com FA, mas ele está sob risco. Então ele tem os fatores de risco modificáveis, que são aqueles que a gente já falou, hipertensão, obesidade, apneia do sono, o alcoolismo, diabetes, e os não modificáveis, que, por exemplo, a idade. Tá? No estágio 2, que é a pré-FA, é aquele paciente que já tem esses riscos, ele começa a ter aumento do volume atrial, começa a apresentar o flutter atrial como arritmia inicial, extrasístoles atriais, e no estágio 3, ele se divide nas 3 principais evoluções de FA, que é a FA clínica. Então, a FA paroxística, que é aquela com duração menor do que 7 dias, a FA persistente, que dura mais do que 7 dias, e a persistente de longa duração, que ele chama, que tem mais de 7 dias, ou até mesmo mais de 12 meses, mas diferentemente da permanente, a permanente é aquela que nós não temos mais a intenção de resolver o ritmo, a arritmia. Tá? Podemos até controlar a frequência e tudo mais, mas é uma arritmia que não será mais resolvida. Tá? A classificação das taquiarritmias, nós temos as taquiarritmias supraventriculares, e a FA se encaixa junto com o flutter numa dessa arritmia, assim como a taque supraventricular paroxística. Por que essas aqui não causam tanta instabilidade como a taque ventricular? O nótrio ventricular, ele funciona como se fosse um mecanismo de barreira, um filtro. Tá? Então, as arritmias que acontecem nos átrios, elas são filtradas pelo nótrio ventricular. Então, se, por exemplo, nós temos 1000 estímulos aqui surgindo por minuto, só alguns vão passar para causar despolarização ventricular. Então, por isso que seriam diversas, se aquelas estímulos gerassem onda P, seriam milhares de onda P, e o intervalo RR variável, porque o RR é justamente e o QRS variável justamente porque ele gera o estímulo que o nótrio ventricular filtrou. Tá? Nas TAC ventriculares isso não acontece. Como o estímulo ele já surge por reentrada, ou a reentrada acontece direto no ventrículo, não tem esse fator de proteção. Então, todo o estímulo de fibrilação ventricular que ocorre justamente no ventrículo vai gerar um QRS. Por isso, a instabilidade em todo caso de fibrilação ventricular. Tá? Tem a ver com mecanismos de proteção do nótrio ventricular. Esse é um algoritmo que surgiu agora em 2024, que é o algoritmo CARE de tratamento, na verdade, do manejo completo da FA. Tá? Surgiu agora no ESC. Tá? Então, ele leva, em relação aos... cada letrinha seria basicamente um passo no tratamento, a gente vai destrinchar cada uma. Tá? Foi uma forma deles tentarem deixar um pouco mais organizado o tratamento e as condutas na FA, tá? De uma forma mais homogênea e que todos os profissionais pudessem agir, não só o cardiologista. Então, o C, que diz respeito do mnemônico CARE, ele diz respeito ao tratamento das comorbidades, como evitar. Então, o paciente com diabetes, tratar diabetes, o paciente obeso, tratar a obesidade, aí controle da hipertensão, e aí as diversas classes farmacológicas e condutas possíveis. Tá? O A, que seria que eu não estou conseguindo enxergar o que está em inglês, que é para evitar, o A seria para evitar os efeitos tromboembólicos da arritmia. Tá? Então, fazer anticoagulação plena no paciente que tiver indicação, baseado, é lógico, no status dele de, de ureia, creatinina, se ele puder fazer principalmente
os DOACs, tá? Ou a varfarina se ele não puder, não tiver indicação. O R vai dizer mais em relação à classificação, se é o primeiro diagnóstico, se é paroxística, tá? E o E para avaliar como que a gente vai fazer a reavaliação desse paciente. Então, o paciente está acompanhando qual vai ser a periodicidade que eu vou rever esse paciente, quando que eu vou tomar demais condutas, baseado se ele tem uma hipertensão de difícil controle, então ele vai levar em conta mais a reavaliação, tá? O eletrotípico que a gente já falou é basicamente um intervalo QRS estreito, tá? O intervalo RR é variável e uma ausência de onda P, que a gente já falou mais ou menos, que na verdade não é bem uma ausência, é mais uma... Tem a onda P, mas ela não aparece no eletrocardiograma porque não foi despolarização, por despolarização, foi por fibrilação, tá? Na classificação de FA, a paroxística que a gente já conversou é a que tem menos de 7 dias, a persistente é superior a 7 dias, mas tem perspectiva de reversão. A persistente de longa duração é aquela com duração superior a 1 ano, mas também tem perspectiva de reversão. E a permanente é aquela que tem mais de 7 dias, já tem longa duração, mas já foi optado juntamente ao paciente pela não reversão do ritmo. Tá? No algoritmo do tratamento. Então, o primeiro passo é, chegou um paciente com uma fibrilação atrial, eletrocardiograma típico, história, fatores de risco. Você vai, primeira coisa, avaliar a estabilidade. Tá? A estabilidade é avaliada pelos 4 Ds. Então, se o paciente tem dispneia, diminuição da PA, ou seja, hipotensão, má perfusão periférica, redução do nível de consciência ou dor torácica. Qualquer um desses 4 Ps diz respeito a uma fibrilação atrial instável e a conduta mandatória é única, que a gente vai falar. Não tendo nenhum sinal de estabilidade, nós temos 2 opções frente ao paciente estável, ou controle de frequência ou controle de ritmo. Tá? E aí a gente vai discutir as peculiaridades de cada um. Na instável, o assunto acaba sendo o mesmo, é a cardioversão elétrica sincronizada, 200 joules. Se não tiver resposta, a gente pode até progredir a intensidade da cardioversão. O importante é que ela seja sincronizada. Tá? O controle do ritmo é quando eu quero reverter a fibrilação atrial para o ritmo sinusal. As 2 formas de reversão, nós temos a química, que é com amiodarona de 150, mas depois diluído em 10 minutos, tá? Ou a própria cardioversão elétrica por 200 joules. É uma forma de controle de ritmo no paciente estável, só que aí vai ter alguns obstáculos para ser possível fazer essa segunda opção. Tá? Então, por exemplo, o controle do ritmo para reverter FA, só se o paciente preencher algum desses critérios aqui que eu posso fazer esse controle de ritmo de forma direta numa sala de emergência, por exemplo. Então, se eu tiver certeza que o paciente está em anticoagulação por 3 semanas antes da cardioversão, é o primeiro, tá? O que é um grande problema, porque a diretriz diz isso, mas eu posso muito bem ter prescrito anticoagulante pleno para o paciente direitinho, na dose certa, e quem me garante é que ele está realmente tomando. Se ele ficar 1 dia nesses 3 meses sem tomar, ele já aumenta de forma drástica a chance dele de ter uma falha de tratamento. Então, assim, não é mentira dizer que isso aqui é um critério. Se eu tiver a garantia que ele está tomando, eu posso cardioverter. Tá? Se o paciente estiver com FA com menos de 12 horas e um Chades-Vasque baixo, só que essa aqui também é muito difícil ele chegar assim, porque a grande maioria dos pacientes, como a gente está avaliando os estáveis, né, nesse caso, a maioria das vezes os estáveis justamente não sentem sintomas. Então, eles só aparecem às vezes na sala de emergência com a FA. Você roda um eletro e vê que ele está em FA. Tá? E aí é só hospital de alto padrão, é muito difícil ter isso, mas isso aqui permitiria a gente fazer o procedimento de uma vez, que seria fazer um eco transesofágico beira-leito e ver que não tem um trombo no apêndice atrial esquerdo. Tá? Se eu tiver alguma dessas opções, eu posso fazer a controle de ritmo. Aqui é um ecocardiograma transesofágico beira-leito, que vê justamente uma região que o transtorácico não consegue ver muito bem, que é o apêndice atrial esquerdo. A gente vê um trombo aqui, tá vendo? Ele viu o trombo então no transesofágico, então não tem como eu fazer a cardioversão sincronizada. Tá? Aqui é outro que mostra o fluxo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, com uma regurgitação e 2 trombos. Um trombo aqui desse lado e aqui que na verdade seria o apêndice, né? E um outro trombo aqui. Tá? Aí quando a gente volta, então se o paciente está estável, acaba meio que sendo muito difícil a gente fazer o controle de ritmo
logo na admissão da emergência. Então acaba caindo para o controle de frequência. Tá? No controle de frequência, aqui ele mostra de novo na FA com menos de 12 horas de duração ou com eco transesofágico, eu posso fazer a cardioversão elétrica. Como que eu vou fazer essa cardioversão elétrica? Eu sigo o protocolo, não o protocolo, mnemônico Osasco. Então eu vou orientar o paciente, eu vou fazer uma sedação adequada, que ele coloca até midazolam, mas poderia ser outras opções, por exemplo, uma ótima opção seria o propofol, se ele tiver partindo do pressuposto que tem estabilidade hemodinâmica, né? Mas seria outra opção. Vou fazer analgesias, sincronizar, pelo amor de Deus. Escolhi a carga de 200 joule, cardioverter, e depois eu vou observar se reverteu para sinusal, se voltou para FA, se vou precisar aumentar a quantidade de joule ou não. Tá? Agora, no paciente que eu não posso fazer essa cardioversão, ele está estável, eu não posso cardioverter, controle de frequência, baseado né, se esse paciente também tem insuficiência cardíaca descompensada ou não. Tá? Se ele não tiver, minha primeira escolha passa a ser o metoprolol 5mg em bolos. E depois que eu fiz essa medicação, o metoprolol, controlou um pouco melhor a frequência, eu começo o metoprolol, só que dessa vez via oral e aí de horário. Tá? Se não controlar, eu posso até repetir ou partir para outra medicação. É importante saber também que boa parte dos pacientes acabam revertendo o ritmo quando a gente controla a frequência. Então, eu fiz o controle da frequência e aí acabou controlando o ritmo por consequência. Agora, se esse paciente tem uma EC descompensada, a droga de escolha já passa a ser o deslanosídeo. Tá? Outra opção seria a própria meldarona na falência do deslanosídeo, ou se eu não tiver no serviço. Tá bom? Em relação à anticoagulação, outra grande mudança do ESC, que na verdade assim, na prática não muda praticamente nada, foi tirar o SC. Então, o novo score chama Chades-Vai, ele tira o sexo feminino da contabilização. Mas o sexo feminino ele já tinha uma quantidade de pontos que fazendo dessa forma vai dar a mesma pontuação. Então, na prática, na teoria ele quer dizer assim, o sexo feminino não pontua mais do que o sexo masculino para risco de tromboembolismo, entendeu? Então ficou dessa forma o critério. Tá? Esse outro score, que é o Hasbled, é um score que avalia o risco do paciente ter um evento hemorrágico pós-anticoagulação. Tá? Ele é válido de ser feito, vale a pena fazer a contabilização, mas tem que lembrar que esse score não contraindica anticoagulação. Então, se eu estou diante de paciente com FA, que precisa ser anticoagulado pleno, eu posso fazer esse score, e mesmo que ele dê pontuação máxima, ele não vai contraindicar a minha anticoagulação. Ele é muito interessante depois para eu ver de forma adequada. Eu vi que esse paciente tem um alto risco de sangramento, eu preciso agendar para ele voltar o quanto antes no consultório para acompanhamento. Então, sim, ele ainda vale a pena de ser usado, mas ele tem essa restrição, tá? Não vai contraindicar a anticoagulação. No hospital, a gente inicia a anticoagulação parenteral com enoxaparina subcutânea de forma plena, de preferência. Aí, anticoagulante oral, assim que possível, a gente pode começar os inibidores do fator 10A ou o inibidor da trombina, que é a dabigatrana. E a varfarina vai ficar para alguns outros casos, que são justamente esses aqui. Então, por exemplo, a gente iniciou a enoxaparina 1mg de 12 em 12. Se o clearance tiver de creatina entre 15 e 30, a gente reduz para uma vez ao dia a mesma dose. E menos que 15, a gente não pode iniciar a anticoagulação e aí tem que avaliar a heparina não fracionada em BIC, que é justamente aquela que a gente calcula TTPA e que se não tem a gente faz aquele protocolo canadense, que é uma coisa um pouco controversa, tá? Na alta, o DOA, que é a primeira escolha, exceto em algumas avaliações. Então, o paciente tem prótese valvar mecânica, estenose mitral reumática, ASAF, gestante, o clearance de creatina menor que 15, hepatopatia com cirrose child C, esses pacientes eu não posso usar DOAC e eu vou partir para varfarina. E aí o controle da varfarina, ele vai basear, então primeira coisa, para dar alta para um paciente que usa de varfarina, eu tenho que dar alta para ele na meta de varfarina, então entre 2 e 3 de INR. Tá? Eu tenho que fazer segmento contínuo, porque eu posso tanto ter esse paciente com INR mais largado que isso, ou seja, ele não vai anticoagular nada, ele não vai ter capacidade de coagulação, ou ele não vai estar funcionando no anticoagulação. Então, eu preciso reavaliar com frequência, dosar o INR, e aí eu vou modificar a dose, vou aumentar ou diminuir, baseado no valor do INR. Tá? É isso. Esse é o negócio.